abençoe tudo aquilo que o Felipe põe a mão e faz, porque ele já é um milagre do Senhor desde o início, desde quando ele era pequeno. Então nós cremos que o Senhor tem queremos cada vez mais que o Senhor tem um propósito, e o Senhor cuida da vida dele em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz, igreja. Pode se assentar, fique à vontade. Glória a Deus por esta noite, glória a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos para juntos ouvirmos a palavra de Deus. Uma noite gostosa, uma noite onde estamos bem para ouvir a palavra de Deus e, acima de tudo, a presença de Deus está aqui neste lugar. Amém? Eu convido a você a abrir a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo de número 33, livro do profeta, obrigado, Ezequiel, capítulo 33, vamos ler do versículo 30 ao 33. Ezequiel, capítulo 33, do verso 30 ao 33, diz assim: Quanto a você, filho do homem, os seus compatriotas estão conversando sobre você perto dos muros e às portas das casas, dizendo uns aos outros: venham ouvir a mensagem que veio da parte do Senhor. O meu povo vem a você, como costuma fazer, e senta-se para ouvir as suas palavras, mas não as põe em prática. Com a boca expressam devoção, mas o coração deles está ávido por ganhos injustos. De fato, para eles você não é nada mais que um cantor que entoa cânticos de amor com uma bela voz e que sabe tocar bem um instrumento, pois eles ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Quando tudo isso acontecer, e certamente acontecerá, eles saberão que um profeta esteve no meio deles. Amém, meus irmãos? O profeta Ezequiel, ele profetiza, ele é profeta e sacerdote no tempo de cativeiro de Judá. O profeta, ele está junto com Judá, preso na Babilônia, e de lá ele profetiza. O profeta era alguém que recebia da parte do Senhor uma mensagem e transmitia ao povo. Antes de Jesus vir, eram poucos que tinham o privilégio de ser chamados de profeta, de ouvir a voz de Deus. Eram poucos. Eram homens pontuais, específicos, que recebiam uma direção de Deus e transmitia ao povo. Quando Jesus vem, Jesus rasgou o véu, lembra disso? Hoje, todos que aceitam a Jesus têm acesso a Deus através do Santo dos Santos. E mais do que isso, o Espírito Santo agora mora dentro de mim e de você, amém? Olha para o lado aí, olha para o lado, só dá uma olhadinha aí do lado. Esse é uma casa de Deus, é um templo do Espírito Santo, que você acabou de olhar aí, amém? Essa pessoa que está do seu lado é um templo, é uma casa que o Espírito Santo habita. E quando, irmãos, você mora em um lugar, há algo fundamental que deve existir, que se chama relacionamento. O Espírito Santo, hoje, ele espera que nós nos relacionemos com ele e ouçamos a sua palavra.
Ezequiel era um profeta. E nesse capítulo 33, Deus dá um outro nome para ele também. No começo do capítulo, a Bíblia vai chamar ele de atalaia. O que era um atalaia? Um atalaia era um vigia, um vigilante, que ficava observando algo que estava errado, algo que estava fora do lugar, e transmitia, o dever dele era transmitir para pessoas o que estava errado. É tanto que Deus chama ele de atalaia e já coloca um peso sobre ele. Ezequiel, se você ver algo que não está correto e não alertar o povo, o peso vem sobre você. O peso vem sobre a sua vida. Agora, se você alertar, transmitir o que você viu, e o povo não aceitar, o peso está sobre eles. Ezequiel ouve isso, teme e passa tudo aquilo que Deus havia transmitido para ele. E quando a gente chega aqui no final do capítulo 33, a gente observa, irmão, que qual é a atitude do povo quando eles ouvem a palavra de Deus através do profeta. Deus diz que o povo até achava interessante. O que Ezequiel falava chamava atenção. Ele tinha uma boa eloquência, ele falava bem, fazia sentido o que ele falava. Porém, o povo o via apenas como alguém a quem ouvir por alguns momentos e interagir ou passar um momento de entretenimento. O que ele pregava, o povo não tomava para si e não praticava, não colocava em prática. E Deus estava dizendo: olha, Ezequiel, que isso não cause em você um transtorno ou alguma dificuldade, porque um dia esse povo verá que tudo que você pregou, profetizou, a palavra que eu, Senhor, falei era real e vai se cumprir. É certo, irmão. E quando eu li isso, e quando eu lembrei desses versos, irmãos, eu transmiti para a nossa vida. E hoje eu quero falar um pouquinho, irmão, sobre o poder da palavra de Deus. Hoje eu quero falar um pouquinho, irmão, sobre aquilo que a gente, no nosso contexto, não só de Hague, mas no Brasil, tem em abundância, mas muitas vezes, por ter em abundância, não valorizamos e tomamos o devido valor que tem, que é a palavra de Deus. O tema da mensagem de hoje, que eu quero transmitir aqui nessa noite é: não há nada mais poderoso do que a palavra de Deus. Não há nada no mundo, irmão, mais poderoso que uma palavra dada pelo nosso Deus. Observe que desde o princípio, Deus criou todas as coisas com o poder da palavra. Deus disse: haja luz e houve luz. Deus criou o universo, Deus criou os animais, Deus criou a vegetação. Só o homem que ele foi lá e quis criar através de um boneco de barro. Mas olha o poder que tem a palavra de Deus. A palavra de Deus tem o poder transformador, tem o poder de criação, tem o poder de restauração. Nessa noite eu quero dizer, irmão, que o que existe mais de poderoso, eu e você temos dentro de nós, é a palavra de Deus. Você crê no poder dessa palavra? Quando eu falo de palavra de Deus, nós precisamos entender que vai muito além do que as Escrituras, irmão. Nós temos as Escrituras, nós temos a Bíblia como a palavra de Deus. É certo que quando você lê as Escrituras, quando você vai a ela, é o próprio Deus falando com você. Quando existe alguém no púlpito pregando fielmente a palavra de Deus, é o próprio Deus falando, irmão. Não porque o instrumento é alguma coisa, mas porque
O Deus da palavra é que é. O Deus da palavra é que transmite a nós. A pergunta aqui nessa noite, para mim e para a sua vida, irmão: você está valorizando? Você está dando o devido valor à palavra de Deus em sua vida? Você está pegando ela? Não adianta, irmão. Lá em Hebreus capítulo 4, o escritor aos Hebreus vai dizer que ele vai fazer uma comparação. Ele vai dizer que o sábado para os judeus era o dia do descanso. E agora, na graça, o descanso não é um dia, é uma pessoa, é Jesus. Mas você só consegue alcançar, você só consegue acessar esse descanso através da palavra, mas a palavra gerada fé em nós. Sabe o que é isso, irmão? Toda palavra lançada aqui na nossa vida diretamente, a gente precisa pegar ela e plantar no nosso coração em fé, caminhar por ela. O escritor vai dizer assim, ó: vocês precisam acreditar que a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, ela vai na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, só a palavra pode lar mão. Você crê no poder da palavra de Deus, irmão? Qual foi a palavra que foi lançada sobre a sua vida, que você não está conseguindo acreditar mais? Qual foi a palavra que foi lançada na sua vida, que hoje você está em dúvida, você está tremendo e temendo, contra o que o inimigo tem lançado, irmão? Deixa eu te dizer uma coisa, irmão, essa noite é noite de renovação, da palavra que eu e você ouvimos um dia. A nossa fé precisa ser renovada, através da palavra que Deus lançou um dia sobre nós. Nós não podemos desfalecer, nós não podemos desacreditar. A palavra de Jesus, irmão, ela vira ponte sobre as águas. Lembra de Pedro? Há poucos dias eu preguei aqui. Pedro e os discípulos estavam no mar, veio a tempestade, Jesus ficou orando lá no monte. Daqui a pouco Jesus vem andando sobre as águas. Lembra disso? Jesus vem andando e Pedro e os discípulos falaram: é um fantasma. Jesus falou assim: não é um fantasma, sou eu. Aí Pedro falou assim, ó: se és tu, manda-me ir ter contigo. Jesus falou o quê? Jesus só falou assim, ó: vem. Esta palavra, irmão, de 3 letras para nós, eu não sei no hebraico quantas letras são, mas no português é vem. Esse vem criou uma ponte no mar, irmão. Esse vem criou algo sólido na água, irmão. Você consegue entender isso? O vem de Jesus criou uma ponte sólida, um piso sólido na água. Esse é o poder da palavra. Eu não sei o que você está precisando, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está vendo com seus olhos naturais. Eu quero te dizer que você não precisa de dinheiro, você não precisa de influência, você não precisa de sucesso, de fama, você não precisa de nenhuma outra coisa. Você precisa de uma palavra de Jesus. Porque se você tiver uma palavra dele, irmão, você move montanhas, você crê na cura, tudo é a palavra, Jesus, tudo é a palavra. Jesus disse assim, ó: se tiveres fé, como grão de mostarda, o que você vai fazer? Você dirá ao monte, você vai falar ao monte, passa daqui para colar, e vai acontecer. Sabe o que Jesus falou? Se você tiver fé, quando fala fé, se você acreditar na minha palavra, você vê alguém doente, você vai colocar a mão sobre ele e vai fazer o quê? Vai orar e ele será curado. Você entende, irmão, que tudo vem de acordo com a palavra que recebemos, e a nossa atitude diz se cremos ou não?
Não é o que a nossa boca está dizendo, é a nossa atitude. A nossa atitude está dizendo se recebemos a palavra ou não. A nossa atitude vai dizer, o nosso posicionamento quanto ao que estamos vivendo, vai dizer se nós realmente acreditamos na palavra ou não. Como está o teu posicionamento hoje? Como está a tua atitude, irmão? Você creu na palavra que recebeu um dia? Você creu na palavra que Deus está dizendo? Deus disse que aquele meu parente vai se converter. Mas você olha e você fala, misericórdia, como? Nem você está conseguindo crer, irmão. Se você acredita no que Deus disse, você vai deixar aquela palavra descer para o seu coração, a semente brotar, e você vai caminhar sobre ela. Todo dia você vai colocar seu joelho no chão e vai falar, salva ele, Jesus, se revela a ele, tira as escamas dos olhos dele. Se realmente você crê no poder da palavra, é assim que você caminha. Deus disse que vai fazer. Vamos pegar o exemplo da Hag? Deus disse que vai fazer, Deus disse que vai abençoar esta obra. Toda vez que eu entro por esta porta, a minha atitude é olhar e dizer, Senhor, eu creio que o Senhor disse, eu creio que o Senhor falou. Um dia, vidas e muitas vidas estarão aqui, louvando, engrandecendo, exaltando o teu nome, ouvindo a palavra. Eu creio, irmão. Ainda que nossos olhos vejam hoje pouquinhos, juntos, reunidos, mas a fé está no coração, está crendo, irmão, no que Deus vai fazer. Você acredita, irmão? Não deixa nada roubar. Jesus vai falar da semente da fé, lá na parábola do semeador. Ele vai falar alguns tipos de solo. O solo pedregoso, que não deixa a semente da palavra entrar. Ele vai falar do solo que tem espinhos. O que é isso? Está dividindo a palavra com outras coisas. Aí a gente diz, eu estou tão sem fé ultimamente, é porque o solo está dividido. A semente da palavra não acessou. A semente da palavra não entrou para o coração. Está dividido com os espinhos. Mas Jesus disse, se o terreno do coração for fértil, não tiver nada que impeça, a palavra vai entrar, a sua fé vai ser renovada, ainda que você não veja, você vai crer e vai dizer assim, eu sei em quem eu tenho crido. Você crê no poder da palavra, irmão? Diga para o seu irmão para o lado assim, não há nada mais poderoso do que a palavra de Deus, irmão. Não há, irmão. Não há míssil dos Estados Unidos, da China, da Rússia. Não há, irmão. Arma bélica, nuclear, não há. Não há mais nada poderoso. Eu coloquei hoje, de Ezequiel aqui mesmo, o versículo 27, aí do mesmo capítulo 33. Deus falou que ia trazer juízo através da palavra dele, e ele disse ali, olha, o profeta é usado, aqueles que tiver ali na cidade vai ser morto à espada, aqueles que não tiverem ali, vai ser morto por animais nas florestas, e os que tiverem escondidos, eles vão pegar ali uma bactéria ou algo assim, que vão morrer lá, escondido. Não tem jeito, irmão. Não tem como fugir de Deus. Você crê no poder dessa palavra, irmão? Há uma palavra liberada aqui nessa noite para nossas vidas, irmão. A pergunta é, o terreno está fértil do nosso coração? Deixa a palavra entrar aí, irmão. Deixa a palavra criar aí e caminha sobre ela. Caminha sobre ela na sua vida todos os dias, ainda que o que você esteja vendo, e eu não estou falando aqui, irmão, só de sucesso, só de ser bem sucedido, só de receber as coisas, eu estou falando de confiança no Senhor, irmão. É de confiança, de crer que todos os dias Ele está do nosso lado. Só a fé pode fazer isso, irmão. É só crendo, irmão, que no dia, amanhã, segunda-feira, talvez garoando, talvez
com dificuldade, você vai pegar o ônibus 6, 5 horas da manhã, aquela tribulação, irmão, e com meio daquele tanto de gente, só através da fé e da palavra, você crê que Jesus está lá do seu lado, irmão. Cristo está lá com você, irmão. Não importa, irmão. Creia que esta palavra tem poder. Mas como foi dito aqui, o povo, Ezequiel alertava, mas o povo vinha só, como foi com Jesus, gostava só do que ele falava, gostava do que ele, a forma que ele transmitia a palavra. E Deus diz, Ezequiel, eles veem você como um entretenimento, eles veem você como só para passar o tempo. Mas tem uma coisa, Ezequiel, um dia você não estará mais, e toda palavra que foi lançada, eles verão cumprida. Sabe o que é mais terrível nisso, irmão? Palavra cumprida, ouça isso aqui, ó. Palavra que se cumpriu, não tem mais eficácia em nós. Palavra que já se cumpriu, não tem mais o poder de eficácia, de mudança, transformação, renovo, porque passou. Está dando para entender o que Deus está falando aqui, irmão? Existe, vamos colocar assim, ó, um tempo de validação da palavra liberada para nós. Acreditar na palavra depois que acontece é fácil, irmão. Acreditar na palavra depois que se cumpriu é babinha. Mas o convite de fé é justamente acreditar antes de acontecer. O convite de fé é justamente tomar aquela palavra que não é concreta, que os olhos não contemplam, que a vista, ao contrário, mostra totalmente deturbado. É pegar esta palavra, plantar no coração, como se já fosse, antes de acontecer. Toda a palavra ministrada aqui, todo o culto, é um convite de receber palavra de Deus e receber fé no coração, irmão. Receba fé no teu coração através da palavra nesta noite. Receba renovo. A Bíblia diz que a fé vem a um instrumento de acesso da fé. Qual é? A fé vem através do quê? Ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Mas esse ouvir, como diz aí fora, pode ouvir por um lado e sair pelo outro. Não é isso? Esse ouvir aí é dar atenção. Porque tem gente que entra culto e sai culto e não muda, não tem transformação, não tem mudança, não decide por Jesus. Por quê? Entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas quando as pessoas olham e não vem o Felipe, não vê o Cauê, não vê o pregador pregando, mas vê o próprio Deus falando, pega aquela semente, planta no coração e sai daqui confiante que Deus está no controle da nossa vida e que se Ele falou, vai acontecer, vai se cumprir, se nós observarmos e praticarmos. Há um tempo de validação, irmão. Há um tempo, e palavra cumprida não causa o efeito, irmão. Hebreus diz que, na verdade é Isaías, diz que a palavra de Deus, ela vem, produz o efeito a qual é mandada. Há um propósito na palavra de Deus. E se Ele cumpriu já aquele efeito, nós temos que esperar outra palavra de Deus. Existe uma palavra liberada sobre a sua vida, irmão? O inimigo está tentando roubar essa semente. Talvez caiu entre espinhos, dividido com outra coisa. Talvez caiu entre pedras, irmão, sufocando a semente. Quando cai entre pedras, ele fica igual aquele feijãozinho, lembra? Que a gente plantava no algodão? No outro dia já brotava, né? Que bonitinho, olha, mas não durava muito, né? No máximo 5 dias, talvez, nem isso. Daqui a pouco murchava, acabava. Por quê?
não tem solo, não tem raiz. Assim é a palavra entre pedras. Mas a palavra no terreno fértil, irmão, ela vai crescendo, ela vai crescendo. E aí a nossa fé fica igual a de Jó, a nossa fé fica igual a de Abraão, a nossa fé fica igual a de Paulo. Esses homens, irmão, eles presenciaram as coisas mais difíceis. Mas por quê? Porque eles receberam fé através da palavra de Deus. E é o que eu e você estamos recebendo constantemente. Nós estamos aqui não só, irmão, como esse povo ouvindo Ezequiel, não para passar tempo, não porque gostamos apenas de se reunir. Nós chegamos aqui todas as vezes no culto para receber uma palavra. Nós somos como aquele centurião que foi até Jesus. Um funcionário, ele tinha 100 soldados. Centurião é aquele que cuida de 100 soldados. Um soldado dele estava doente em casa. E ele estava ouvindo falar que Jesus estava curando, que Jesus estava operando um milagre. Sabe o que ele fez? Ele foi até Jesus. Jesus, eu ouvi que o Senhor está curando. Eu ouvi que o Senhor está operando um milagre. Meu soldado está lá, doente. Mas tem uma coisa, eu sei que o seu tempo é corrido, eu sei que o Senhor tem muitas tarefas, o Senhor não precisa nem ir lá. O que você quer então, centurião? Basta uma palavra, basta uma palavra. Eu estou aqui, o Senhor está aqui, e o meu servo é curado lá, irmão. Isso é fé, irmão, é isso que a igreja tem que perseguir. Uma palavra de Jesus muda a minha e a sua história. Uma palavra acalmou o mar, uma palavra transformou água em vinho, uma palavra, irmão, multiplicou pães e peixes, uma palavra ressuscitou um morto. Olha o poder da palavra de Deus, irmão. Naquele dia que Jesus chega para ressuscitar Lázaro, se Jesus diz assim, ó, morto, sai para fora, o que ia acontecer aquele dia? Se Jesus fala assim, ó, morto, foi assim que Jesus disse? Jesus falou assim, ó, Lázaro, específico. Porque se ele fala assim, ó, morto, sai para fora, um monte de sepultura ia ser aberto, irmão. Mas ele falou especial, olha o poder da palavra de Deus, irmão. Lázaro, é Lázaro que eu quero. Vem para fora, Lázaro. Há poder na palavra de Deus, irmão. Eu e você só precisamos disso, irmão. Por favor, por isso que a gente prega tanto, irmão. Eu tive a ousadia de ver lá, irmão, no YouTube, do ano passado. O ano passado, só eu, Cauê, fora as suas ministrações e outros irmãos aqui, só eu, 50 ministrações no YouTube, só minha, fora as do Cauê e de outros irmãos que ministraram aqui, irmão, dá pra gente ter gente sem fé no nosso meio? Dá. Só quem não tomou nenhuma palavra como sendo palavra de Deus. Só quem não tomou nenhuma, não é possível, irmão, que de 50 ministrações, uma frase, Deus não falou com você. Não é possível que, vamos colocar mais 50 do Cauê em 100 ministrações, Deus não plantou uma semente de fé aí, irmão. Não é possível. Que tem crente querendo parar, crente querendo desistir, crente deixando que a luta, que a dificuldade, que a enfermidade, que o luto seja maior do que a fé que foi plantada aí, irmão. Nada, o que nos separará do amor de Deus, irmão? A tribulação, a fome, a angústia? Estou certo, disse Paulo, nada irá nos separar do amor de Deus, irmão. Nada. Você crê no poder da palavra, irmão? A palavra de Deus é o nosso manual, irmão, de instruções. Para que serve um manual de instrução, irmão? Para que serve? Para mostrar como funciona. E eu tive a ideia de ver, né? Como que surgiu, né? No tempo industrial da Revolução Industrial, né? Começou a se fabricar eletrodomésticos, coisas para casa.
e estava dando muita reclamação, porque o povo não sabia utilizar os objetos. Alguém aqui já queimou algum eletrodoméstico? Já? Por mau uso? Colocou na tomada errada? A Leni olhou para o Luiz, por quê? Montou errado, colocou na tomada errada. Hã? Aí a partir disso, começaram a colocar como deveria usar. E é tão absurdo, irmão, que no começo dessa revolução e da implementação do manual de instruções, eles tiveram que criar coisas absurdas, como assim, ó, não utilize o secador na água, na banheira. Mas eu falei assim, nossa, que absurdo. Aí o estudo estava assim, ó, se você acha isso absurdo, é porque eles tiveram que criar, porque existia um caso assim. Não coloque metal no micro-ondas. No copo de café do McDonald's, tiveram que escrever, cuidado, quente, porque alguém se queimou e processou o McDonald's. Aí eu achei interessante que o estudo dizia assim, o manual de instruções foi criado depois que as pessoas começaram a se machucar e terem dificuldades. Aí eu pensei, a palavra de Deus foi ao contrário. Para a gente não ter dificuldades e feridas, Deus criou antes, irmão. E a gente faz o quê? Não usa. E a gente faz o quê? Despreza. Irmão, tudo que a gente precisa, o manual de instruções da nossa vida, está aqui, está na palavra de Deus, está na orientação do Senhor. E a gente faz o quê? Usa o secador na banheira. Não observa que o copo está quente e se queima. Coloca o metal no micro-ondas. Sabe por quê, irmão? A instrução, a palavra, não está sendo eficaz e o problema não está nela. O problema nunca está na palavra de Deus, irmão. O problema nunca está na palavra que Deus lança, e sim no terreno do nosso coração. Olha o que o texto aí diz, no versículo 31, Luiz, do capítulo 33 de Ezequiel. O meu povo vem a você como costuma fazer, senta-se para ouvir as suas palavras, mas não a põe em prática. Tiago disse isso também. Tiago, ele recomendou assim, ó, não sejam apenas ouvintes da palavra de Deus, mas sejam praticantes. Irmão, ouvir palavra é bom. Imagina aquele tempo a gente ouvir Jesus pregando. Hã? Eu fico tranquilo, irmão, porque até com Paulo as pessoas dormiram ouvindo ele. Então eu fico tranquilo, irmão. Eu não espero que todo mundo me ouça. Eu não espero que seja agradável a todo mundo. A Bíblia diz que ele estava pregando, o menino na janela, o menino cai depois, ouvindo a pregação dele, que dormiu. Glória a Deus que Paulo ressuscitou. Mas imagina ouvir Jesus, irmão. Imagina ouvir Jesus, aquelas palavras. Mas mesmo com Jesus, a eficácia da transformação não foi 100%. Jesus pregava, Jesus trazia a palavra, mas até os ouvintes de Jesus, muitos só estavam lá, atrás do pão que Jesus multiplicava, da cura que ele fazia e dos milagres que ele operava. Lembra dos 10 leprosos? Quantos voltaram para agradecer Jesus? Só um. Dá 10% de 100 só. Hã? Só que esse que voltou, recebeu a cura e também foi salvo. Glória a Deus por isso, irmão. Então, se com Jesus o efeito era assim, a gente tem que estar alerta, irmão. O que a palavra de hoje está dizendo a nós, irmão? Observe o terreno do seu coração.
Porque talvez a palavra esteja sendo para você maçante, difícil, não aguenta ouvir, ou talvez você diz, não está causando efeito nenhum. Deixa eu te dizer uma coisa, e não é porque eu estou pregando, porque eu estou pregando a palavra do Senhor. Toda vez que tiver um pregador pregando o que o Senhor deixou escrito, é o Senhor falando. O problema não está na fala, está no terreno. E nessa noite, observe o terreno do teu coração e faça uma coisa: Senhor, eu quero sair daqui crendo, eu quero sair daqui confiante no que o Senhor pode fazer. Prepara o terreno do meu coração. É interessante sobre o terreno, irmão, que ninguém vai trabalhar ele para você. O terreno você precisa ir lá com a enxada, tira os espinhos, tira as pedras, deixa a terra maleável para que a semente seja plantada. Chegou a noite de fazer isso, irmão. Deus quer trazer muitas e muitas palavras, mas o terreno do nosso coração tem que estar aberto. E Ele traz, irmão, de diversas formas, como eu disse aqui. Nós, nesses anos de Hag, a gente aprendeu que Deus fala de diversas formas. A forma principal é através da palavra de Deus, é através da pregação. Mas nós cremos que Deus pode usar uma pessoa e ministrar a palavra no nosso coração. Nós cremos que Deus pode usar sonhos e ministrar uma palavra no nosso coração. Nós cremos que Deus pode, através de uma frase na rua, numa camiseta, onde for, no Instagram, no status, falar no teu coração como palavra de Deus. Você crê assim, irmão? Há poucas semanas atrás, irmão, eu acordei nos dias que eu estava ruim. Acho que foi, nos dias que eu estava ruim. Acordei pela manhã, 6 horas da manhã, e eu ouvi 3 vezes, irmão, Isacar, Isacar, Isacar. Eu falei, que trem é Isacar? Não é um nome normal, né? Sabe quando você não liga o nome à pessoa? Mas foi nítido para mim, Isacar, Isacar, Isacar. Eu falei, meu Deus do céu, que trem é esse? Aí fui lá, já pesquisei, Isacar foi um dos filhos de Jacó, um das 12 tribos. Só que não é um nome que a gente prega, não é um nome que a gente lembra, eu nem lembrava que ele era filho de Jacó, que ele era de tribo. Vai eu descobrir o que Deus queria falar comigo, irmão. Foi cavar poço, foi ir na Bíblia, foi pesquisar, foi ver, e olha, Deus falou, viu, irmão? Olha, Deus ministrou no meu coração. Assim que Deus faz, sensibilidade ao ouvir de Deus. O que Deus tem falado ao teu coração, irmão? O que Deus tem ministrado ao teu coração? Pega esta palavra como verdadeira, como ponte, mas põe em prática, irmão. Deixa o terreno do teu coração fértil, porque a fé quer brotar e te fazer um homem e uma mulher de Deus, irmãos. Amém? Vamos orar? Se coloque em pé. A palavra é isso hoje, irmão. A palavra é sobre o poder da palavra. A palavra é sobre o poder da palavra. Não há nada mais poderoso, irmão. Por isso que quando um pregador lê o texto, explica o texto, se atém à palavra, é Deus falando, irmão. É Deus falando. Você vai encaixando ali no seu cotidiano. Olha só, tudo que falaram aqui, encaixa no seu cotidiano, encaixa na sua história. Eu tenho sido assim, eu só tenho ouvido e não tenho praticado. Com a minha boca eu expresso devoção, mas o meu coração está ávido por ganho injusto. O que é isso aqui, É o terreno com espinho, está dividido. Eles acreditam na palavra, mas eles estão colocando os interesses pessoais no mesmo patamar. Aqui, tem coisas em conflito. Eles pegavam, ouviam a palavra, mas existia a vontade dele, os desejos dele, estava em conflito com a palavra de Deus. Por isso a gente fica sem fé. Por isso a gente esmurece. Por isso a gente quer um dia, no outro não quer. Por isso que a gente quer congregar num dia, no outro, na outra semana a gente não quer mais.
Porque tem coisas em conflitos. Agora, quando a palavra é prioridade, quando a palavra está assentada, plantada, regada, você ouve um dia uma pregação, plantou, você ouve outro dia, vai regando, irmão. Por isso que é constante, não é só um dia, é constante, congregar, é estar congregado, juntos, reunidos. Deus usa um para trazer uma palavra, Deus usa outro, um louvor fala com a gente. Tudo isso é palavra de Deus a nós, irmão, fortalecendo a nossa fé, irmão. O que você tem perseguido, irmão? Persiga a palavra de Deus, irmão. Não saia, irmão, não saia um dia da sua casa sem primeiro falar com Deus e dizer: Senhor, fala comigo. Porque o Senhor falar comigo, a minha fé vai ser renovada, o Senhor vai me fazer encarar essa semana com fé, com certeza, que aquilo que ainda não aconteceu, o Senhor pode fazer. Jó disse: Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Você tem essa certeza no seu coração hoje, irmão? Você tem essa certeza no seu coração? Que Deus pode tudo, Deus pode tudo, Deus pode libertar, Deus pode transformar, Deus pode renovar. Você tem essa certeza no seu coração? Só a palavra traz ela, só a palavra de Deus traz essa certeza, traz fé a nós. Como está essa certeza, irmão? Como está? Deus tudo pode, irmão? Há alguma coisa impossível para Deus, irmão? Uma idosa de 90 anos, como Sara, Ele pode fazer dar a luz. Uma jovem, uma menina, como Maria, não sei, 15, 16 anos talvez, nunca conheceu o homem, não era casada, o Espírito Santo pode colocar, descer o Espírito Santo sobre ela e ela gerar o Messias. Pode. Alguma coisa impossível para Deus, irmão? Ouça isso aqui, irmão. Só há algo impossível no coração de quem não tem fé. Só há algo impossível no coração de quem não crê. Aí há muitas impossibilidades. Mas no coração que crê, irmão, um coração que crê, acredita que tudo é possível ao que crê. Deixa a palavra produzir aí, irmão. Essa palavra não é para te emocionar, essa palavra é para produzir. Sabe o que está acontecendo aí, ó? A enxada no teu coração hoje, ó, marcando o terreno aí, ó, abrindo, tirando os espinhos, tirando as pedras. Sabe o que vai acontecer? Você vai virar fominha. Você vai virar fominha, você vai ligar lá no YouTube, não só da Hag, mas você vai querer, vai desejar mais, porque o terreno está fértil, irmão. Você vai desejar, você vai ligar lá e vai falar: quem que eu vou ouvir hoje? Que palavra eu vou ouvir hoje? Deixa eu rever aquela palavra lá. Nossa, aquele dia. Você vai querer mais, irmão. Deixa Deus trabalhar. Feche seus olhos aí, irmão. Não há nada mais poderoso do que a palavra de Deus. Não há nada, ela é viva e eficaz. Trabalha, Senhor. Deixa essa palavra produzir em nós, Pai. Prepara o terreno, Senhor, para que o Senhor já tem feito. Prepara o terreno dos nossos corações, prepara o terreno da nossa vida, para receber as palavras, Pai. Para sermos terra fértil, daquilo que o Senhor quer fazer, daquilo que o Senhor prometeu. Renova, Senhor, aqui
as promessas que o Senhor fez um dia. Aquele que não consegue crer, Pai, que o seu familiar pode ser transformado, pode ser liberto, que nessa noite ele saia daqui crendo em nome de Jesus. Aquele que não crê, Senhor, que o Senhor pode mudar a vida dele, a vida dela, que o Senhor pode abrir portas que ele nunca imaginou, saia daqui acreditando nesta noite, saia daqui crendo no poder. Não é o poder da palavra do Felipe, não é o poder da palavra do pregador, é o poder da palavra de Deus, que nós estamos fazendo uso, nós estamos sendo canal, nós estamos cooperando com o que o Senhor quer fazer na terra, Pai, e o Senhor quer trazer a sua palavra. Todo empecilho, toda barreira, todo aquilo que queira roubar a semente da palavra de Deus em nosso coração, cai por terra agora. Tudo aquilo que não esteja deixando a semente achar lugar e a fé crescer em nós, caia por terra agora. O meu coração é terreno fértil, o meu coração é terreno da palavra. Planta nela, Senhor, planta nela a tua palavra, planta nele, diga isso, fala: Senhor, planta no meu coração a tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração, disse o salmista, para não pecar contra ti. A palavra de Deus é viva e eficaz, a palavra de Deus vem, produz o efeito a qual é mandada. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Uma palavra e meu servo sarará, basta uma palavra e minha vida muda. A palavra, pela palavra tudo foi criado e assim continua sendo. Pela palavra a minha vida é transformada, pela palavra eu sou renovado, pela palavra eu saio cheio de fé, pela palavra eu saio crendo em transformação, em renovo, em conversão, em mudança de vida, pelo poder da tua palavra, que não é concreta às nossas mãos, mas é concreta aos nossos olhos espirituais. Eu creio, por isso caminho, eu creio, por isso eu oro, eu creio, por isso eu declaro, eu creio, está no meu coração, já subiu, já foi plantado no meu coração, por isso eu digo: Deus fará, Deus fará, Deus fará. Eu creio no poder da eficácia da tua palavra, eu caminho nela, nesta noite, pontes estão sendo construídas sobre as águas, sobre a tua palavra, Jesus, sobre a tua palavra, Jesus, transmita nos nossos corações, Jesus, esse negócio é tão sério, irmão, que no primeiro dia que Pedro conheceu Jesus, irmão, no primeiro dia, ele levava tão a sério esse negócio de palavra de Deus, irmão, que no primeiro dia, Jesus pede o barco dele emprestado, lembra disso? Ele está limpando a rede, arrumando a rede, Jesus está pregando, ele está ouvindo a palavra, e aquilo está gerando fé nele. Termina o culto, Jesus quer pagar o aluguel do barco, e fala assim: Pedro, mais ou menos meio-dia, vamos ao Mar Alto? Vamos pescar? Pedro falou assim: Jesus, eu trabalhei a noite inteira, toda, e eu nada apanhei, mas eu estava no culto. Você acha que não? Enquanto eu costurava e limpava a rede, eu ouvia a tua palavra, e sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Olha o segredo, irmão. Irmão, quando estamos sobre a palavra de Deus, é fácil resolver até as coisas mais complicadas que a gente acha. Fora da palavra, você machuca pessoas, você fere, você divide. Mas quando estamos debaixo da palavra de Deus, irmão, você não vai ficar com medo, você não vai gaguejar, você vai ter ousadia, porque a fé e a palavra em você fará isso.
Receba a palavra de Deus no teu coração, irmão. Receba a palavra no terreno do teu coração nessa noite. Sabe o que Deus fez com a gente aqui hoje? Plantou fé. Sem emocionalismo, sem loucura. Fé. Repita comigo: não há nada mais poderoso do que a palavra de Deus. Aplauda ao Senhor Jesus nessa noite, irmãos. Obrigado, Jesus. Que a sua semana seja de vitória, de bênção, de poder de Deus e de muita palavra do Senhor. Continue orando pelos pedidos de oração, pela sua família, crendo e confiando, irmão. Não há impossível para o nosso Deus. Esse corpo aqui, irmão, ele sente. Esse corpo sente a dor física, mental. Paulo diz que essa casa, ele está falando do corpo, ela, todo dia assim, ó, esse corpo, ele caminha para a destruição. Sente as dores, fisicamente vai diminuindo. Mas ele diz assim, ó, para o crente, enquanto essa casa terrena se desfaz, Deus vai construindo um edifício espiritual para nós. É paralelo, irmão. O edifício vai sendo fortalecido em fé. Temos de Deus, irmão, um edifício construído, uma morada para nós, que não vai sentir fadiga, não vai sentir dor, sempre alinhado com o Senhor. Vamos agradecer a Deus por esse culto, e eu espero que a sua semana seja de vitória, de bênção, de poder de Deus, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por tua direção, obrigado por tua palavra, obrigado, Pai, por nos transmitir fé essa noite, com toda a nossa limitação, com todos os nossos defeitos, mas, Senhor, cremos no poder da tua palavra, cremos no poder daquilo que ela traz e pode fazer. Continua, Senhor, nos abençoando, nos fortalecendo, nos renovando, nos dando ânimo e vigor, Pai. Que em nome de Jesus, esta semana, nós possamos se interessar mais por tua palavra, Pai. Nós desejemos, Senhor, cada vez mais ouvir a tua voz, para sermos fortalecidos, renovados, restaurados, Pai, e permanecer em pé, fiéis a Ti, a Tua palavra e aos Teus mandamentos. Nos ajuda a caminhar naquilo que o Senhor já colocou para nós, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Guarda, livra de acidente, livra do homem mau, livra, Senhor, de tudo aquilo que não provém de Ti. É o que nós te pedimos crendo e já te agradecemos nesta noite. Nos conduz em paz aos nossos lares, debaixo da Tua proteção e potente mão, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito de Deus esteja sobre cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos nós vamos dizer: abraça seu irmão, deseja a ele uma boa semana, ouvindo a palavra